agora. Então quem era socialista passa a ser conservador, quem era conservador, o governo passa a ser governo de esquerda, essa alternância se dá, mas a crise vai derrubando a todos. E os receituários são praticamente os mesmos, e eles são de difícil colocação em prática. E do outro lado há a insatisfação popular e a capacidade de aglutinar. Antes eram os movimentos anti-globalização que se tinha na década passada. Hoje é a primavera árabe, agora se fala no inverno árabe, né? E começa o problema por aqui. Além desse problema da China estar acoplado à crise das exportações para a Europa, há o problema da bolha imobiliária. Eu lembro que na China, quando havia qualquer obra, o máximo que era permitido para a pessoa era sair da sua casa, botar uma bandeira na China num lugar, e então quando a mídia passava ali, quando a empresa passava, dizia, aqui tem uma pessoa insatisfeita, que abriu mão para que se criasse uma obra de infraestrutura descomunal para a China dos nossos dias. Então, desde muito tempo se discute, isso já vem por 2 anos, da possibilidade de uma bolha imobiliária na questão chinesa. Eu não entro bem se vai acontecer ou não, eu vejo as discussões a todo momento em diversos lugares. O fato que está associado a essa questão da bolha é porque não se tem um mercado de capitais como se tem no mundo ocidental. As possibilidades de dar um destino diferente à poupança são limitadas. Então a questão da bolha é uma questão muito citada. A possibilidade da crise bancária, a partir do momento que se injetou capital nos 4 maiores bancos da China, há uns 2 meses atrás, é um assunto que volta para 2012. Um outro assunto também que está pendente é a questão dos governos locais. Assim como na Espanha, por exemplo, se passou de discutir a dívida espanhola para discutir a dívida das comunidades autônomas, começa a se discutir hoje o problema do endividamento dos governos locais, como injetar recursos. Por outro lado também, a partir do problema das exportações, a situação das pequenas empresas chinesas. Então há um programa assim que nós estamos fazendo no Brasil, o IPI era antes para o automóvel, para a motocicleta, para o bens de capital, para os intermediários financeiros, medidas para a construção civil, e hoje nós fazemos aí com a linha branca, eles também estão agindo dessa forma rapidamente para não preservar as questões econômicas. Por fim, a crise europeia não está resolvida, a crise americana não está resolvida, a crise chinesa era uma crise, aliás, a crise japonesa é uma crise de bastante tempo. Os problemas chineses hoje se resumem a uma desaceleração. Aparentemente ela vem, mas não se tem uma ideia de quanto será essa desaceleração. Assim como os economistas trabalhavam dummy variables, né? Ou seja, guerra e paz, a economia chinesa, a plena economia chinesa em desaceleração. Eu acho que essa desaceleração e esse monitoramento deve vir acontecendo pelas autoridades chinesas, e a expectativa que eu tenho é que ela não seja abrupta, porque é o último elo que nós temos para preservar a expectativa de sair da crise. Hoje eu tenho a esperança, né, que de um dia para o outro a atividade americana aparece em algum local. Foi assim em todas as crises anteriores. Então, quando surgiu o indicador de confiança do consumidor, outro dia as vendas de varejo, eu vi outro dia um economista brasileiro que trabalha sobre cenários dando ênfase à Feira Negra, né? Aquele local onde se compra muito no início da temporada. Então até isso está se apostando para descobrir um lugar onde a atividade econômica americana vai retomar. Mas a desaceleração chinesa ela é importante de monitoramento, porque ela é, digamos assim, o que preserva a economia mundial hoje. O grande problema que eu acho das autoridades chinesas será no momento em que eles fizerem uma coisa que o Brasil está fazendo. Quantos anos nós vimos falar que o Brasil sempre se preocupava com o câmbio, com o mercado externo? De repente o Brasil passou a ser importante para o mundo pela pujança do mercado interno, pela questão de distribuição de renda, pela chegada da classe D e E, e por todas as estabilidade econômica, nível de reservas, por possibilidade de novos investimentos externos diretos, pré-sal.
Então, essa migração para o mercado interno vai ser, eu acho, o maior desafio dos chineses. Como acoplar um modelo de exportação para um modelo de desenvolvimento do mercado interno, provocando uma desaceleração que eu espero que seja minimizada, para que a economia mundial tenha forças para superar a crise atual. Então, eu tentei falar para vocês sobre a crise internacional, que ela está em curso, não tem como imaginar um fim para ela. O momento atual da crise chinesa, uma análise bastante conjuntural, mas são problemas que exigem solução de curto prazo e vão repercutir em termos de estrutura lá na frente. Uma análise e as fontes que eu utilizo são citadas sempre no meu blog, e eu devo disponibilizar entre hoje e amanhã, por teoria da minha palestra, o artigo que eu escrevi no Jornal do Comércio ontem e a carta de conjuntura que eu escrevi sobre a China. Muito obrigado.